Olá, alunos! Nesta aula 26, daremos agora uma série de aulas especificamente sobre História Geral. Paramos um pouquinho, damos uma pequena pausa na História do Brasil e seguiremos agora mais um pedacinho com História Geral. Nesta aula, trataremos a Segunda Revolução Industrial. O que foi essa Revolução Industrial? A aceleração do processo de industrialização com novos centros industriais e novas tecnologias. Para isso, vamos relembrar rapidamente a primeira Revolução Industrial. Entre 1750 e 1850, vimos a substituição da produção artesanal pela maquinofatura. O setor têxtil foi pioneiro na industrialização graças à produção de algodão como matéria-prima, produzida em larga escala em latifúndios no sul do atual Estados Unidos. O desenvolvimento do setor metalúrgico fez ampliar o uso de máquinas, substituindo a produção doméstica pela indústria, com o trabalho dividido e disciplinado. Naquela ocasião, se utilizava carvão como fonte de energia. Mas, entre 1850 e 1940, ocorreram várias inovações, que chamamos de Segunda Revolução Industrial. No setor industrial, surge a química e a siderurgia como transformadoras de petróleo, entre outras coisas, e na fabricação de aço. A eletricidade e os subprodutos do petróleo passam a substituir o carvão mineral. Era preciso acelerar o transporte de pessoas e principalmente de mercadorias. Assim, as ferrovias ganharam força, bem como os barcos a vapor. Nesse período também sinalizamos o automóvel e o avião. Nas comunicações, houve o surgimento do telégrafo, do rádio, do telefone, do cinema e da fotografia. As metrópoles ganharam novos visuais, com novos conglomerados industriais, os edifícios comerciais e residenciais e até uma nova estética, com construções gigantescas como a Torre Eiffel. A crença no progresso, no individualismo, na ciência e no nacionalismo reforçaram a teoria do darwinismo social, onde as nações mais adaptadas sobreviveriam sobre as inferiores. Nas fábricas, houve a expansão do Taylorismo, um sistema de organização de trabalho para alcançar o máximo de produção e rendimento com o mínimo de tempo e esforço. Enfatizou-se a importância do operário como homem-boi, forte para o trabalho, mas sem a necessidade de pensar sobre o seu trabalho. Afinal de contas, no ato de pensar, perde-se tempo. E aqui a ideia é produzir o mais veloz possível. O pensar era reservado aos que montariam um sistema de fábricas. Logo, a sociedade estaria dividida entre trabalho manual e trabalho intelectual. A base desse sistema é o trabalho dividido com máquinas e o operário transformado numa máquina de produzir. No campo econômico, surgiram os grandes domínios, como os cartéis, os dumpings, os trusts, as holding companies e as sociedades anônimas. Cartel é o acordo de empresas para evitar a concorrência, para que os preços não diminuam. Empresas do mesmo setor, com o mesmo produto, se reunindo. Isso no Brasil hoje é proibido por lei. Dumping é a venda de produtos a preço artificialmente mais baixo para quebrar a concorrência. Aí essas empresas comprariam a empresa falida. Trust é a fusão de empresas para controlar uma determinada atividade. Uma maior compra uma menor do mesmo setor para agigantar. Holding é o nome dado quando uma empresa detém o controle acionário de várias outras. Já a sociedade anônima é quando o capital de uma empresa é dividido em cotas, as chamadas ações ou papéis que são negociáveis nas bolsas de valores. Observe aqui. Holding, empresas financeiras que controlam complexos industriais a partir da posse de suas ações. Trust, empresas que absorvem seus concorrentes
controlando a produção e preço e dominando o mercado. Cartel, empresas de um mesmo ramo que se associam para evitar a concorrência, dividindo os mercados. No campo social, a vida nas metrópoles proporcionava às pessoas experiências únicas, inéditas, como o tempo acelerado, os edifícios, a arquitetura, o cinema, num contraste entre o novo e o velho. Grandes exposições de artes para mostrar toda essa produção tecnológica apareceram em várias capitais europeias. Aqui tem uma imagem do Big Ben dentro de Londres, fazendo esse contraste entre novo e velho. Para se preparar, você precisa fazer os exercícios 1, 2 e 3 do capítulo 6. Atenção! O exercício 3, ele pede a incorreta. O seu papel é justificar o que está incorreto nela. Bons estudos!